Bom dia, gente. Vamos gravar o nosso vídeo 2D, continuação do que estávamos discutindo sobre os fundamentos filosóficos do ensino e da aprendizagem da física. Então, no último vídeo, nós discutimos aqueles dois exemplos sobre realismo crítico e anunciamos que íamos discutir mais alguns exemplos, né? Isso é muito importante que se discuta, porque essa questão da linguagem, a importância da linguagem na compreensão da física e a sua aplicação no ensino da física. Então, às vezes, nos faltam palavras para nós descrevermos as coisas que queremos da natureza. Sempre que a gente exprime alguma coisa que é desconhecida, a gente exprime esse que é desconhecido em termos de algo que é conhecido. Esse é o problema central, né? Em termos seja de palavras, seja de imagens, que se refere a coisas que nós já estabelecemos como conhecidas. Coisas que são parte da nossa vivência. E o conhecimento que nós temos dessas coisas da nossa vivência é aquilo que nós costumamos chamar de senso comum. Então, para ilustrar essa dificuldade que nós temos na descrição de coisas da natureza e como lançamos mão frequentemente de imagens, palavras e metáforas, eu vou me reportar a um exemplo sobre a natureza da luz. Se a gente vai para a história da física e se pergunta o que é a luz, a gente vai observar que no século XVII, nos anos 1600, e no início do 18, já nos 1700, surgem duas visões bem distintas sobre a natureza da luz. A luz enquanto corpúsculo, que é uma visão que radica em Descartes e que é desenvolvida por Isaac Newton, e uma visão antagônica mesmo de luz enquanto uma onda, que é desenvolvida principalmente por Christian Huygens. Essas duas visões, elas se degladiam no século XVIII, mas muito mercê da autoridade de Newton, durante o século XVIII e início do século XIX, a teoria corpuscular newtoniana ela domina o cenário das explicações. No início do século XIX, surgem algumas explicações de alguns fenômenos, fenômeno que já se conhecia há algum tempo, desde a época de Grimaldi, no século XVII, era o fenômeno da difração. E ele não tinha uma explicação coerente. Mas no início do século XIX, quando se estuda o fenômeno da interferência, aquele experimento famoso que se você tem da fenda dupla, o experimento da fenda dupla, né? E quando se estuda também a polarização da luz, aí a teoria ondulatória de Huygens ela é revigorada e passa então a se ter uma visão de que a luz é uma onda. Se durante o século XVIII os fenômenos, principalmente de reflexão e refração, encontravam uma boa explicação na teoria corpuscular de Newton, no início do século XIX, com o estudo da interferência, da polarização e da difração, a luz passa a ser vista mais como uma onda. E não somente como uma onda, mas o fenômeno da polarização leva a que ela passe a ser vista como uma onda transversal. Tudo bem, durante o século XIX essa coisa se mantém e no finzinho do século XIX se descobre o Hertz, né, indivíduo que descobre as ondas eletromagnéticas que haviam sido previstas por Maxwell. Ele descobre também um fenômeno muito interessante que é o efeito fotoelétrico, ao qual ele não consegue dar explicação. A explicação para o efeito fotoelétrico só vai ser fornecida muito tempo depois por Einstein, né, já no início do século XX. E ao explicar o efeito fotoelétrico, a teoria quântica já havia
se iniciado, né? Porque a hipótese de quantização da energia ela nasce já na virada de 1900, e Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, lança a ideia da natureza dual, né? Da matéria. O fato é que, com a evolução das ideias a respeito da natureza da matéria, especificamente da luz, nós chegamos hoje em dia que eu digo já o século praticamente, né? Estamos no 2020, né? Então nós temos hoje em dia uma interpretação que a luz se comporta como partículas e certos fenômenos e se comporta como onda em outros fenômenos. Mas aí surge sempre a pergunta de todo estudante inquisitor, né? Todo estudante realmente questionador. O que é, afinal, a luz? A resposta melhor que se costuma dar é que a luz é uma partícula que tem uma onda associada. Essa resposta, conquanto seja correta, ela é enganosa, porque eu já vi até em livros de química uma representação da luz como uma bolinha, parecia um espermatozoide, com uma pipa, uma bolinha com uma ondinha acompanhada de trás. Quer dizer, não é bem isso que se quer dizer com uma natureza dual, não é isso que se quer dizer. Então, se discutir exatamente o que é a luz, nos leva a discutir uma questão de linguagem. A primeira vez que eu vi essa questão de linguagem, discutir desse exemplo que estou dando, foi neste livro aqui, numa conferência de um professor de Oxford, Pontos de Mutação, Pontos de Viragem na Física, esse livro aqui. Pontos de viragem, pontos de mutação, pontos de inflexão na história da física. E nesse livro ele dá um exemplo muito interessante que eu vou, rápidas passagens, descrever a vocês, que vai tocar exatamente essa questão que nós estamos discutindo da representação do mundo, das metáforas, do realismo crítico que nós estávamos discutindo. E ele diz o seguinte, resgatando isso que eu disse no início, que toda vez que a gente quer explicar alguma coisa desconhecida, a gente tenta explicar em termos de coisas conhecidas, comparando com coisas conhecidas. Se você vai explicar o que é uma mesa para uma pessoa que nunca viu, você vai dizer que é um objeto, que tem 4 pernas, etc. Tal, e começa a dar as especificidades em relação a algo que a pessoa já conhece. Então, dentro esses referentes que nós fazemos de comparação, são tirados da nossa vivência. E aí o Wilson, que foi professor de Oxford durante muito tempo, ele diz o seguinte, mas o que é a nossa vivência? O que é essa coisa chamada nossa vivência? No âmbito da qual nós produzimos algo chamado senso comum. O que é essa vivência? Vamos extrapolar, vamos considerar a minha vivência, a vivência de vocês, vamos extrapolar uma vivência bem ampla em termos de realidade. Vamos imaginar, fazer a seguinte pergunta. Qual é a maior distância que o ser humano já tomou contato diretamente? Bem, muitos de nós já viajaram a lugares distantes, outros viajaram apenas a lugares próximos. Onde é o lugar mais distante que o ser humano já viajou mesmo? Até a Lua. Nós conhecemos de outras distâncias, mas o ser humano não tem essa vivência de ter ido lá. Então vamos imaginar que todos os seres humanos já tenham ido à Lua. Já é uma extrapolação absurda, porque poucas pessoas foram até a Lua. Outra pergunta, qual é o tempo máximo que o ser humano experiencia mesmo? Claro, nós fazemos referência a milhões e bilhões de anos. Mas o tempo máximo que nós experienciamos é algo diferente, o tempo vivido. Frequentemente, quando a gente fala de bilhões de anos, a pessoa não, a Terra tem 4 milhões e meio, é novinha. O universo, já dizer, o universo tem 13 milhões e meio, por exemplo, pouquinho, eu pensei que era muito mais. Quer dizer, não vê a ordem de grandeza gigantesca disso aí, porque não tem termo de comparação com o tempo vivido. O tempo vivido de um ser humano, vamos exagerar novamente, seja 100 anos, tempo médio, como se todos os seres humanos vivessem em torno de 100 anos. Já estou exagerando bastante. Aqui ou ali, um fora da curva vive mais do que isso, mas vamos imaginar que a média fosse 100 anos, que já é bem exagerado. Vamos perguntar também, em termos de vivência, qual é a maior velocidade que um ser humano já experienciou. Muita gente já andou de carro, já andou de avião, andou então de avião, voando de avião, já experienciou velocidades próximas de 1000 km por hora.
Mas a velocidade máxima que o ser humano experienciou diretamente foi os astronautas da reentrada, quando vem da Lua para a Terra, na reentrada da atmosfera, que é aproximadamente 40 mil quilômetros por hora. Ora, isso não é um nada diante da velocidade da luz. Não é? A velocidade da luz é entre 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade de reentrada de uma cápsula na atmosfera de 40 mil quilômetros por hora. E essa é uma velocidade que nenhum ser humano quase experienciou, só os astronautas que vieram da Lua de volta para a Terra. Bem, então vamos imaginar, como diz o Wilson, que nós façamos três eixos coordenados x, y, z, e esse x, y, z nós coloquemos nesse triedro, nós coloquemos aqui, digamos, o eixo do x, nós coloquemos, digamos, os espaços, as distâncias, aqui nós coloquemos o tempo e aqui as velocidades. Então nós temos um triedro aqui e podíamos fazer um cubozinho aqui, um paralelepípedozinho aqui, que fosse mais ou menos a nossa vivência. A máxima distância experienciada diretamente, o maior tempo e a maior velocidade. Então essa caixinha que nós tínhamos aqui era mais ou menos a nossa vivência. Ocorre que tem distâncias muito maiores, tempos muito maiores, tem velocidades muito maiores. Então há fenômenos que estão fora da caixinha, mas a nossa vivência é aqui. Como nós tentamos comparar objetos dentro dessa caixinha com outros objetos dentro dessa caixinha, quer dizer, objetos que estão dentro da mesma caixa chamada vivência, é mais fácil de se fazer. Agora, quando nós queremos comparar fenômenos, objetos que habitam, como a luz, né, 300 mil quilômetros por segundo, quer dizer, ela habita algo totalmente diferente da minha caixinha, que é a vivência direta. Então não é sensato que nós queiramos forçosamente achar, seria muita sorte que nós tivéssemos aqui dentro um objeto que é muito semelhante a um objeto do lado de fora, um fenômeno aqui do lado de fora que nós queremos comparar. Essa imagem muito interessante que eu acho que o Wilson levanta, quando se referindo à dificuldade de nós compreendermos uma imagem, seja de palavras, seja de figuras, do que é a luz, encontrando um referente dentro do nosso mundo vivência. E aí ele diz, é por isso que quando nós procuramos dentro da nossa vivência uma coisa, ou um fenômeno, uma coisa para comparar com a luz e dizer, olha, é semelhante a isso, aí ela falha. Ela se comporta, às vezes, muito semelhantemente a uma coisa chamada partícula. E que nós conhecemos dentro da nossa vivência. E se comporta em outros fenômenos muito semelhantemente a uma outra coisa que habita também a nossa vivência, que é uma onda. O problema é que nem todos os fenômenos em que ela participa, existe um único referente para aquela coisa. Então, se nós fôssemos precisar uma palavra exata para descrever, uma imagem exata para descrever a luz, nós teríamos que dizer que a luz é ela mesma, porque nos falta um referente preciso para simbolizá-la dentro da nossa vivência. Isso é uma outra maneira também de alargarmos a questão da representação metafórica num nível de complexidade ainda maior, quando nós não temos nem mesmo um único referente para comparar alguma coisa sobre a qual queremos discutir na natureza. Mas precisamos lançar mão de duas referências para conseguir dar conta de um mesmo fenômeno, uma mesma realidade na ciência, na natureza. Um outro exemplo muito interessante que a gente pode falar, também que se pode tirar da história, para discutir essa questão da dimensão metafórica da ciência, do realismo crítico. As afirmações da ciência são afirmações metafóricas, é o exemplo da balança de Galileu. Isso, inclusive, nos leva a discutir o próprio método da ciência, a própria criação da física. Né? Galileu é tido como o pai da ciência moderna. Né? E não é que não existisse física antes de Galileu, mas a física antes de Galileu era regida, desde Aristóteles, a física era regida por uma forma de agir, de pensar completamente distinta. A busca das causas, a finalidade das coisas. E Galileu, ele recupera um modo de pensar de Arquimedes, da antiguidade, que apela para experimentos, mas ele, fundamentalmente,
a coisa mais vibrante, mais importante de Galileu não é tanto o recurso ao experimento. Isso é muito importante, mas o fundamental em Galileu é ele perceber que a atitude aristotélica de tentar explicar a natureza tal e qual ela é impossível. Você não consegue descrever tal riqueza, tal complexidade da realidade. Nós não conseguimos descrever a realidade como ela é. E daí nasce a possibilidade de nós compreendermos por que é que Aristóteles, que foi contemporâneo de Platão, Platão foi seu mestre, Aristóteles discordava de Platão quando Platão valorizava muito a matemática na descrição do mundo. E Aristóteles não valorizava a matemática da descrição do mundo. Não que ele não dominasse a matemática do seu tempo, mas é que ele achava que enquanto a matemática lida com coisas perfeitas, nós não conseguimos descrever a realidade tal como ela é usando a matemática. Pode parecer um paradoxo, mas é aí que entra exatamente Galileu. Galileu, por exemplo, quando vai discutir a balança, ele descreve como é que a balança funciona, ele desenha uma balança de uma forma muito semelhante à que nós desenhamos hoje quando vamos dar aula de física, o que encontramos nos livros. Ele desenha simplesmente o braço da balança, ele desenha como uma linha reta, só. E o fulcro, aquela região onde o braço se apoia, ele desenha com um pontinho, uma barra e um pontinho aqui. E ele passa, então, a representar as forças de um lado e do outro da balança, de braços, e equaciona a balança. Ele escreve, porque naquela época não existia artigo científico, então ele escreve uma carta a um amigo seu, chamado Guidobaldo Del Monte, era seu amigo e era também um cara que o protegia, um ricaço da mecenas, como se diz, né? Um protetor de artistas, de pessoas que dedicavam à ciência, como Galileu. E ele manda uma carta a um amigo dele, que é chamado Guidobaldo Del Monte. Guidobaldo Del Monte era um homem inteligente, culto, mas era um aristotélico. Pensava de acordo com os cânones de Aristóteles e acreditava que a função da ciência era descrever a realidade tal qual a realidade é. E quando ele olha o texto que Galileu manda sobre o estudo da balança, Guidobaldo Del Monte fica ao mesmo ponto maravilhado e revoltado. Como? Ele fica maravilhado porque ele diz que, do ponto de vista matemático, o trabalho de Galileu é perfeito, é lindo, muito interessante como ele descreve essa balança imaginária. E Galileu realmente se refere a uma balança imaginária para explicar uma balança real. Mas aí diz Guidobaldo Del Monte, olha, quanto ao estudo dessa tal balança imaginária, ótimo, tudo muito bem, admirável o seu trabalho. Mas qual é a conexão dessa balança imaginária, que o braço dela é uma linha sem peso, que o fulcro dela é um ponto, em relação à balança real? A balança real, o braço tem uma certa espessura, ele tem um certo peso, o fulcro dela, o ponto de apoio, não é exatamente um ponto matemático, é uma região. Então, quando você vai trazer essa criação matemática muito bonita da tal balança imaginária de Galileu para a realidade é muito diferente. Então, a física que você está fazendo, Galileu, diz Guidobaldo Del Monte, é uma física sobre como o mundo não é. Galileu se defende, e nós não sabemos exatamente o que ele disse a Guidobaldo, mas indiretamente sim, porque ele escreve uma carta a Cristina. Cristina era uma filha do Duque de Médici, também um grande protetor da ciência, um mecenas de Florença. E nessa carta a Cristina, talvez seja a primeira peça que se tem sobre um método da ciência. É muito interessante que nessa carta a Cristina, que Galileu escreve, ele diz claramente o seu método da ciência. Ele fala pela primeira vez de um método científico, mas ele fala de um método científico não da forma que muito tempo depois, séculos depois, já do século XIX, os positivistas irão falar e muitos estudantes e mesmo cientistas vão absorver acriticamente, sem crítica, que seria primeiro se observar, depois se fazer uma hipótese, depois se testar essa hipótese e depois se generalizar. Os métodos
do positivismo ingênuo. Galileu é muito mais moderno, muito mais moderno. Do seu século XVII, Galileu é muito mais moderno do que isso. Essa visão de método científico que consta em muitos livros didáticos e que habita as mentes, corações e mentes de muitos estudantes e mesmo de muitos colegas professores de física. Galileu, já no século XVII, Galileu diz uma coisa que é chocante. Chocante para quem o lesse naquela época e ainda é chocante para quem o lê hoje. Galileu diz assim, Galileu escrevia de forma irônica, de forma direta, mas irônica, e palavras ácidas. Quando ele queria atacar um argumento, ele atacava de frente o argumento, para chocar mesmo. Então ele diz, para descrever a natureza, para entender a natureza, entender a realidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é falsificá-la. Veja que coisa horrível, como é falsificar a natureza, exatamente isso, falsificar. Ele não está usando a palavra mais sofisticada de falsear, como o Popper usado, não está testando hipóteses, ele está dizendo falsificar no seguinte sentido metafórico de construir um modelo, de simplificar, de dar um recorte na realidade. Então ele diz que sabe, claro, que a balança real tem um braço que tem peso, que é o fulcro, não é um ponto, mas que ele vai conscientemente assumir que a balança que ele está imaginando é uma linha e ela se apoia num ponto. Portanto, ele sabe que está falsificando a realidade. E ele vai estudar essa idealização, é uma ideia. Ele vai estudar essa idealização, essa balança imaginária. Será mais fácil de estudar do que a balança real. Vai matematizar isso. E ele diz que só assim, Galileu diz, só assim, falsificando a realidade, entenda-se falsificando, recortando a realidade, simplificando a realidade, construindo uma idealização, um modelo da mesma. Só assim é possível colocar matemática. Muito interessante isso. Realmente, se nós tentarmos descrever a realidade sem simplificar diretamente, a matemática que nós dispomos é insuficiente, não é nem que nós sabemos, é que nós dispomos hoje em dia, o arsenal de matemática que nós dispomos é insuficiente para descrever a maioria dos fenômenos. Por isso, quando nós queremos entender alguma coisa, a primeira coisa que se faz, seguindo os passos de Galileu, é simplificar o fenômeno. Não é uma certa piada, inclusive, eu costumo contar aos meus alunos, que é uma atitude do físico, de modo geral, essa atitude de Galileu, de simplificar para poder construir o modelo e depois vai simplificando menos e o modelo vai ficando mais complicado. Tem uma mulher chama o marido, que é físico, e diz, olha, os meninos aqui estão chorando, estão dizendo que os pais contam historinhas e só o pai deles que não conta. E tem que você contar uma historinha. O físico chega para... Tá bom, eu vou inventar uma historinha. E chega para os meninos e diz, bem, vamos contar uma historinha. Que historinha vocês querem? E a gente sabe que o pai de fulaninho contou a história do lobo Balso. Então, seja assim, vamos contar. Seja um lobo L e 3 porquinhos genéricos, P1, P2 e P3. Então, veja que, ao fazer isso, você é uma brincadeira, mas é a atitude do físico, geralmente, bicho. É simplificar e idealizar uma coisa de forma que essa idealização seja possível de se dominar matematicamente. Então, essa balança de Galileu, ela guarda muitas semelhanças com a balança real. Mas ela não guarda umas coisas que são vitais, importantes, fundamentais. Mas ela não é exatamente uma cópia da balança real. Ou seja, ela é uma metáfora. Não é exatamente uma analogia. Porque na analogia existe um número maior de semelhanças do que de dissemelhanças. A metáfora não. A metáfora é um recorte onde só algumas coisas se assemelham de verdade. Então essa criação, a balança de Galileu é um exemplo claro de uma criação metafórica que, digamos assim, é um inaugurar de uma atitude que vai se tornar um padrão na construção da ciência. Se recortar o fenômeno a ser estudado, tornando assim ele matematicamente mais fácil de se estudar, e na medida que se conhece essas explicações mais simples, se reduzir o número de simplificações e tentar construir um modelo cada vez mais complexo e mais próximo da realidade. Mas o quanto mais próximo da realidade? Essa é uma questão. Como é que nós vamos saber a conexão entre aquilo que o nosso modelo simplificado diz e a realidade que ele pretende descrever metaforicamente? Aí é que Galileu entra com a questão do experimento.
Essa coisa sutil que Sanborn Browne, um dos maiores educadores em física que eu já vi, em inglês, que tem uma palestra muito interessante no segundo congresso. Eu não assisti essa palestra, mas eu vi o escrito dessa palestra, onde ele diz, no segundo congresso internacional de ensino de física, onde ele diz que a coisa mais importante para um professor de física, é ele compreender, para o estudante de física também, ele compreender a sutil relação que existe entre experimento e teoria. Para ele não cair no engodo de achar que as ideias da física necessariamente nascem diretamente do experimento, diretamente das observações, o que levará ele, por exemplo, e isso acontece também, mas o levará ele, se acreditar que é sempre assim, a não compreender coisas como, por exemplo, a relatividade, que é uma teoria de princípios, que nasce de princípios. Entende? Essa, portanto, é uma questão central. E o papel do experimento, para Galileu, está quase como uma coisa artística. Você tem uma teoria, e quando qualquer experimental sabe, e qualquer teórico sabe, pelo motivo contrário, que fazer um experimento é quase uma obra de arte. Porque você tenta, muitas vezes, corroborar ou infirmar, quer dizer, confirmar ou não confirmar, ou refutar uma previsão teórica, e você vai fazer um experimento para verificar se aquilo de fato ocorre ou não. E quando você vai fazer o experimento, digamos que você vai, na teoria existe um plano que não tinha atrito, mas no laboratório não tem isso. Aí você já vai colocar uma camada de ar, vai lubrificar as superfícies, quer dizer, o experimental ele vai tentar reduzir ao mínimo aqueles efeitos que foram simplesmente ignorados da teoria. Daí que se diz que a experiência, a montagem do experimento é também uma obra de arte, porque você tenta minimizar, e às vezes é altamente difícil se minimizar ruídos, interferências, para se conseguir chegar na situação mais próxima possível daquela que foi uma construção teórica. Compreende? Nesse sentido, a gente pode dizer que essa sutil relação entre experimento e teoria está que o experimento consegue dar um certo grau de realidade a uma conjectura teórica que foi produzida em cima de idealizações, de construções que são meramente metafóricas, mas que aspiram a se tornarem boas descrições da realidade dentro do contexto de validade bem definido pelos pressupostos simplificadores que se construiu aquele modelo ou aquela idealização. Lembre-se do exemplo que eu dei no vídeo passado, na aula passada, do movimento de projetos. Né? Então, dentro daquelas simplificações, você tem um certo contexto de validade e os experimentos vão tentar dar um grau de realidade ou não às previsões que se tem feito. Né? Então, esses são dois exemplos que são interessantes de se repassar. E ainda há outros exemplos que em outro vídeo, no próximo vídeo, talvez eu venha discutir sobre essa mesma questão. Aí eu vou tentar discutir a natureza da luz e a balança de Galileu, eu vou discutir a capilaridade e a tensão superficial e discutir também, baseado no livro desse livro aqui, do Eric Rogers, questão de tensão superficial, e vou discutir um outro exemplo final, na próxima aula, sobre a propagação de uma tensão em um fio, ou em uma haste. Né? E esse é um exemplo muito interessante, que foi abordado recente pelo meu amigo Fernando Lang, né? Fernando Lang da Silveira, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem um site maravilhoso, cheio de questões conceituais que eu aconselho a todos vocês, muitos já devem conhecer, e que não conheceram, ainda que tentem conhecer, chamado CREF, C-R-E-F. É o site em que ele coloca várias questões, responde a várias perguntas. Tem um dos posts que ele colocou que é preciso para isso que eu quero falar, e eu vou usar como dos exemplos, que é sobre a propagação de uma tensão em uma haste que vai, digamos, da Terra até Marte. Eu vou tratar desse exemplo e vou tratar do exemplo da capilaridade da tensão superficial, que é discutido aqui, mas isso fica para o próximo vídeo, porque não dá tempo. Tá? Então vamos contar do próximo vídeo.